Imagine acordar no banco de trás de um carro velho, no meio de uma estrada esquecida por Deus. Sem lembrar de nada e em um bilhete dizendo para não sair até ouvir 3 batidas na porta. Essa é a história de Charles. E pelo menos o que restou da sanidade dele. Parte 1. A escuridão envolvia tudo ao redor, como uma manta sufocante que parecia engolir o mundo. Charles acordou com um sobressalto, sentindo o coração bater forte no peito, como se tivesse corrido uma maratona, mas, ao olhar ao redor, não havia nada que indicasse movimento ou pressa. Ele estava deitado no banco de trás de um carro. O frio no ar fazia seu corpo tremer. A única fonte de luz era a lua, que projetava sombras longas e fantasmagóricas sobre a estrada rural. Como eu vim parar aqui? Pensou, sentindo um torpor na cabeça e uma sensação de náusea. Ele tentou se levantar, mas sua cabeça girava, e ele teve que se apoiar no banco ao lado. O carro estava parado no meio de uma estrada deserta, sem vida, como se o tempo tivesse congelado naquele lugar sombrio. No painel do carro, algo chamou sua atenção, um bilhete amassado, escrito à mão com uma letra trêmula. Charles, ainda atordoado, o pegou e leu. Não saia do carro até ouvir 3 batidas na porta. A mensagem parecia uma piada de mau gosto, mas algo na forma como estava escrita lhe deu um arrepio na espinha. A sensação de estar sendo observado era inescapável, e Charles tentou puxar o celular do bolso, mas logo percebeu que não havia sinal. Ele olhou ao redor, em busca de alguma explicação, mas tudo o que encontrou foi o vazio da noite, a estrada interminável e uma floresta densa que parecia cercá-lo. A luz do painel fraca refletia no vidro sujo da janela, e Charles notou, com um leve desconforto, que havia marcas de dedos na parte de trás do carro, como se alguém tivesse tocado o vidro recentemente. O cheiro no interior do veículo era uma mistura de mofo e ferrugem, como se o carro estivesse ali há semanas. Porra, será que eu bebi demais? O que é isso? Charles murmurou, tentando afastar o torpor. Mas então, um som quebrou o silêncio, distante, mas nítido, o grito de um corvo. Ele se arrepiou. Algo estava muito errado. Ele não conseguia lembrar como havia chegado ali. Ele tentou focar na lanterna no banco do passageiro, que piscava de forma irregular, como se estivesse com pouca bateria, mas ainda assim funcionando. Ele estendeu a mão, hesitante, para pegá-la. Era como se o objeto fosse um convite para o desconhecido. O momento era de pura tensão, e Charles não sabia o que fazer. A sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. Foi então que o som de 3 batidas na porta do carro ecoou na noite fria. Toque! Ele quase caiu para trás. Era fraco, mas inconfundível. Charles olhou pela janela, com os olhos arregalados, tentando ver algo na escuridão. Mas não havia nada. Toque, toque. As 2 batidas seguintes vieram com mais força, mais urgentes. O medo tomou conta de Charles. Ele não sabia se era a polícia, se era algum tipo de pegadinha ou se o que estava acontecendo ali era algo muito mais sombrio. Sua mão trêmula alcançou a maçaneta da porta e, com um movimento hesitante, ele destravou e abriu a porta devagar. Lá fora, e nada. A estrada seguia em linha reta, sumindo na escuridão, cercada por árvores retorcidas e uma vegetação espessa. O som do vento era a única coisa que se ouvia. Nenhuma pessoa, nenhum carro, nenhum sinal de vida. A sensação de solidão era esmagadora. Charles engoliu em seco, o coração batendo mais forte. Será que fui sequestrado? Pensou, sentindo o medo apertando seu peito. Ele se virou para olhar em volta, na esperança de encontrar alguma explicação lógica para aquele cenário. Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas a si mesmo, algo rasgou o ar. Um corvo, grande e negro, passou voando baixo, quase tocando sua cabeça, soltando um grito estridente. Ah! Ah! O som ecoou, fazendo Charles se encolher. Ele quase caiu para trás, mas conseguiu manter-se de pé, sentindo um calafrio na espinha. Que isso, porra? Que bicho da desgraça foi esse? Gritou, tentando afastar o susto. Ele deu um passo para fora do carro, seus olhos procurando por algo, qualquer coisa,
que o ajudasse a entender o que estava acontecendo. Foi então que ouviu um sussurro. Não era o vento. Era uma voz baixa, quase inaudível, vinda da floresta. Charles. Charles, e volta, e volta. A voz parecia familiar, mas estranha ao mesmo tempo. Era como se estivesse chamando-o, como se soubesse seu nome. Charles congelou. Ele não sabia de onde vinha aquela voz, mas ela parecia ser um eco do passado, algo que ele não queria recordar. O que era aquilo? Ele pensou, sem conseguir encontrar uma explicação lógica. Quando olhou de novo para a lanterna no banco do passageiro, ela se acendeu sozinha, emitindo uma luz pálida, quase fantasmal. Charles olhou para o lado, tentando identificar de onde vinha o som. O nome Charles ressoava, mais forte agora, vindo da floresta. A voz parecia um sussurro distante, mas estava se aproximando. Rafaela, ele perguntou em voz baixa, temendo a resposta. É você, meu amor? Nada respondeu. O vento balançava as folhas, criando uma melodia sinistra no ar. Mas então, os sussurros voltaram, mais fortes e mais claros. Charles. Charles, e volta, e comigo. Charles sentiu um frio na nuca. A voz agora soava diferente, como se fosse de alguém que ele conhecia, mas que já não fazia parte da sua vida há muito tempo. Uma sensação de desconforto se apoderou dele. Algo estava muito errado. Ele não queria acreditar no que estava acontecendo, mas sua mente não conseguia mais se controlar. Será que estou ficando louco? Pensou, o medo apertando ainda mais sua garganta. A lanterna no banco do passageiro piscou de novo, e Charlie sentiu os olhos pesados, como se algo estivesse tentando forçá-lo a voltar para dentro do carro. Mas ele não conseguia. O medo e a curiosidade estavam em uma luta constante dentro dele. Ele se virou para a floresta, a tensão crescendo dentro de seu peito. Quem é você? Gritou, mas a voz falhou, ficando rouca, como se sua garganta estivesse sendo apertada por algo invisível. Parte 2. A escuridão da floresta parecia engolir a estrada como um monstro, e Charles, com o coração acelerado, não sabia o que fazer. A voz que o chamava era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo, cheia de uma sensação de malícia que ele não conseguia entender. Era como se estivesse sendo atraído por algo, mas seu instinto gritava para ele correr. Algo muito errado estava prestes a acontecer. Ele deu um passo hesitante para a frente, os pés fazendo um som abafado sobre o chão úmido da estrada. Sua mente tentava processar a situação, mas tudo parecia um pesadelo. A voz parecia agora mais perto, quase ao alcance do seu ouvido. Charles. Charles, e volta para mim. Ele se virou, o sangue gelando em suas veias. A voz vinha de dentro da floresta. Mas não havia ninguém à vista. A brisa cortante que passava entre as árvores parecia sussurrar ainda mais, como se o vento fosse cúmplice daquela presença que ele não podia ver. Não, não. Eu não sou Charles, quem quer que você seja. Charles gritou, tentando afastar a sensação de que ele era peça de um jogo macabro. O som de algo se movendo na escuridão lhe causou um arrepio. Ele esticou a mão para o carro, tentando buscar alguma segurança, mas não teve coragem de entrar de volta. A porta estava aberta, e a luz fraca da lanterna piscava como um farol em um mar revolto, iluminando seu rosto com sombras distorcidas. Foi quando ele ouviu o som de algo arrastando-se na terra molhada, vindo de trás. Algo pesado e demorado, como se estivesse rastejando lentamente para se aproximar dele. Charles virou-se bruscamente, mas não viu nada além da escuridão opaca. Ele engoliu em seco. O medo estava consumindo seu raciocínio, tornando-se quase impossível pensar com clareza. Ele tentou dar um passo para trás, mas algo paralisou, sua presença fria, como gelo, parecia estar em toda parte, cercando-o. Ele olhou em volta, e foi então que a viu. Lá, parada à sombra das árvores, uma figura sombria se delineava vagamente contra a névoa. Ela estava em silêncio, sem se mover, apenas observando-o. O medo se apoderou de Charles de uma forma avassaladora. Seus pés começaram a tremer, e ele sentiu a necessidade de correr, de escapar daquele pesadelo.
Mas seu corpo não respondeu. Ele não conseguia se mover. A figura se aproximou lentamente, seus olhos, ou o que parecia ser olhos, brilhavam com uma luz pálida e inumana. A mulher, ou o que quer que fosse, e tinha os cabelos longos, caindo sobre o rosto, mas seus dedos eram longos e finos, como galhos de árvores secos. Ela levantou uma das mãos, apontando diretamente para Charles, seus dedos se estendendo como garras, torturando o ar com uma promessa de algo horrível. Eu sabia que você viria. Ela sussurrou, sua voz cortando o ar como lâminas afiadas. Não, por favor. Eu não sei o que está acontecendo. Quem é você? Charles gritou, finalmente conseguindo se mover, dando um passo atrás. Sua mente estava em frangalhos, e ele sentia o pavor tomar conta de seu corpo de uma forma tão intensa que ele mal conseguia respirar. A mulher não respondeu, mas deu um passo à frente, seu movimento fluido como se fosse parte da escuridão. A cada passo dela, a floresta parecia se fechar ainda mais em torno dele. Era como se ela fosse a própria escuridão, a personificação do medo. Volte para a estrada, Charles, ela murmurou de novo, mas agora sua voz soava mais como um comando do que uma súplica. Volte e tudo acabará. Mas se você não o fizer, vai ser tarde demais. Ela começou a desaparecer na escuridão, sua forma se desvanecendo, como se tivesse sido engolida pela própria noite. Charles não pensou duas vezes. Ele virou-se rapidamente e correu para o carro, suas pernas quase falhando sob o peso do medo. Mas antes que pudesse entrar, ele ouviu o som da porta do carro batendo. Ele parou no meio do caminho, com o coração quase saindo pela boca, e olhou para trás. A figura estava lá novamente, mais próxima do que antes, sorrindo agora, um sorriso torto e macabro que parecia fazer a escuridão ao seu redor se intensificar ainda mais. Não há escapatória para você, Charles. Você está aqui para sempre. A mulher sussurrou, e seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural. Charles deu um grito abafado e correu para dentro do carro, trancando as portas com a chave em mãos, suas mãos trêmulas. Ele sentou no banco, tentando recuperar o fôlego, mas seu coração ainda batia como se fosse estourar de tanto medo. A neblina espessa estava se aproximando agora, cobrindo a estrada completamente. Charles não sabia o que fazer. Tudo ao seu redor estava se distorcendo, como se o mundo estivesse se tornando uma grande mentira. Ele olhou para os espelhos retrovisores, mas o reflexo que viu foi o pior de todos. A mulher estava ali, parada atrás do carro, com os olhos fixos nele, um sorriso cruel ainda estampado em seu rosto. E foi então que a voz voltou. Charles, e não adianta fugir. Volte para mim, agora. O carro parecia estar congelado. A chave na ignição não funcionava mais, como se algo a tivesse corrompido. As batidas continuaram ecoando, mas agora mais altas, mais intensas. Ele sentiu um nó na garganta e a pressão no peito aumentar, como se estivesse prestes a ser esmagado. Final. O pânico tomou conta de Charles. Ele tentava desesperadamente girar a chave na ignição, mas a chave parecia resistir, como se fosse parte do pesadelo que o cercava. A mulher estava atrás dele, mais próxima a cada segundo, e o som das batidas na janela se tornou insuportavelmente alto, como se o mundo inteiro estivesse tentando acordá-lo de seu transe. Mas ele não conseguia escapar. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para a escuridão, como se fosse uma peça de xadrez em um jogo fatal. Você não pode fugir, Michael, e já está marcado. A voz dela era suave, mas o tom frio e ameaçador fazia a pele de Charles se arrepiar. Com um esforço descomunal, Charles conseguiu finalmente girar a chave e o motor do carro roncou para a vida. O som de libertação foi breve, mas o suficiente para que ele se convencesse de que tinha a chance de escapar. Ele pisou no acelerador com força, sentindo as rodas derrapando na estrada molhada. O carro deslizou para a frente, mas o caminho parecia cada vez mais emaranhado, como se a estrada nunca acabasse, como se ele estivesse preso em um loop interminável. Ele olhou no retrovisor, e viu o rosto da mulher, cada vez mais distorcido e aterrador. Seu sorriso estava mais largo, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ela estava correndo atrás dele agora, suas pernas alongadas e deformadas, os dedos arrastando pela estrada como garras afiadas.
Ele não sabia o que mais estava acontecendo, mas a sensação de que sua vida estava prestes a ser arrancada dele tomava todo o seu ser. Vai embora, vai embora. Charles gritava consigo mesmo, mas a estrada parecia zombar dele, serpenteando e se curvando de maneira impossível. Ele não sabia se estava dirigindo para frente ou para trás, apenas estava sendo levado por uma força além de seu controle. As árvores ao lado da estrada começaram a se fechar, criando uma parede impenetrável de vegetação. A neblina aumentava, obscurecendo sua visão e tornando o caminho ainda mais perigoso. Cada farol que iluminava a frente mostrava uma estrada vazia, mas ele sentia que estava sendo observado a todo momento, como se os próprios fantasmas da floresta estivessem observando sua fuga. De repente, em um piscar de olhos, a estrada terminou. A frente do carro se chocou contra uma parede de escuridão sólida. O veículo parou bruscamente, e Charlie sentiu como se seu coração fosse explodir. Ele olhou para fora pela janela, mas não viu nada além de uma noite mais densa do que nunca, uma noite que parecia engolir até a última fração de luz. O carro estava parado em um abismo invisível, e antes que pudesse reagir, a porta do carro se abriu sozinha. O vento que entrou parecia cortante, como lâminas de gelo. A mulher apareceu mais uma vez, mas agora ela estava mais e diferente. Seus cabelos caíam sobre o rosto, e o sorriso que ela carregava era de um êxtase macabro, como se ela tivesse alcançado o auge de sua vingança. Você achou que poderia escapar, Michael? Não existe escape, e nunca existiu. O carro começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo sugado para dentro da terra. Charles gritou, mas sua voz foi abafada pela força que o puxava para fora do carro, como se ele estivesse se tornando parte da própria noite, parte da escuridão que o cercava. A mulher estendeu a mão para ele, seus dedos mais longos do que nunca, e antes que ele pudesse reagir, ela o tocou. Quando seus dedos tocaram a pele de Charles, um choque de eletricidade percorreu seu corpo, e ele sentiu sua alma sendo arrancada dele, levada para um lugar onde não havia mais tempo nem espaço. O mundo ao seu redor se desfez, e ele sentiu seu corpo se dissolver na escuridão. Bem-vindo ao seu destino, Michael, disse a mulher, com uma voz cheia de uma satisfação cruel. E foi assim que Charles desapareceu, engolido pela floresta, pela noite e pela mulher sombria, tornando-se mais uma vítima de um ciclo que nunca terminava. Aquela estrada, aquele lugar, aquele pesadelo, e eram eternos, e ele agora fazia parte dele. Enquanto o carro permanecia parado ali, vazio e abandonado, a voz da mulher ecoou pela floresta, distante, mas ainda presente, como uma lembrança para aqueles que ousassem seguir o mesmo caminho. Você não é o primeiro e não será o último. E com isso, a estrada voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas, na verdade, o ciclo continuava. E sempre continuaria. Fim.